Olá, eu sou Eleomar, sou psicólogo e teólogo. Vamos entender um pouco sobre a pessoa de Jesus, historicamente, não teologicamente. Teologicamente se faz estudos na questão espiritual dos textos bíblicos. Historicamente se estuda a história, o que é fato, né, arqueologia, e aí é difícil de chegar a um denominador comum e de casar história com teologia, não é? Então nós vimos que na história Jesus ele foi um homem revolucionário que não aceitava o domínio do Império Romano e, assim como outros, queria libertar o seu povo da escravidão desse império, né? E aí, com esta proposta, Jesus apareceu com a mesma ideia. Nós temos pelo menos registrados em livros apócrifos, em documentos, 9 indivíduos que se diziam Jesus, o Salvador, o libertador do povo de Israel da escravidão do povo romano. E Jesus foi o que se destacou entre estes personagens, esses revolucionários, né? De certa forma, se fôssemos entender de uma forma bem concreta, Jesus seria um terrorista, né, que não aceitava o domínio do povo romano sobre o povo judeu e fazia então uma proposta de libertação do povo. E com isso nós podemos perceber que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num burrinho e as pessoas aclamando Jesus como o rei, nós podemos perceber que Jesus estava sendo aclamado como o rei que iria libertar o povo judeu dessa escravidão, desse jugo dos romanos. Não tinha nada de interesse teológico ou espiritual, de que Jesus era o rei espiritual, não o rei humano que ia libertar humanamente as pessoas da escravidão. Para aquele povo, o entendimento era que Jesus era o rei soberano que iria libertar o povo de Israel do sofrimento, o povo judeu do sofrimento da escravidão. E aí nós vimos que Jesus ele é preso, é açoitado e depois a história do julgamento, né, onde Herodes lava as mãos e manda soltar Jesus Barrabás. Lembrando aqui, Jesus e Barrabás também tinham o nome de Jesus, só foi apagado pelos escritores, né, os copistas da Bíblia, para não confundir, mas o nome de Barrabás também era Jesus Barrabás. Então nós podemos entender que os textos bíblicos dizem que Barrabás foi preso por sedição contra Roma, quer dizer, Barrabás se dizia rei contra Roma e matou um homem, por isso que ele estava preso. E nós vimos que Jesus também, quando entrou em Jerusalém, ele foi aclamado como rei. Isso também é um crime de sedição, né, de se autoproclamar rei. E o castigo para quem fazia isto era a crucifixão, né, a cruz. É impossível crer que um romano, vendo dois homens que se diziam reis, quer dizer, estavam indo contra toda a lei, se proclamando rei, diante do Império Romano, existia a possibilidade de um desses dois indivíduos serem soltos, né? Não havia possibilidade. Esse Herodes, que é mostrado na Bíblia, bonzinho, não tem nada a ver com o Herodes real,
né? Então, esse texto bíblico do julgamento de Jesus é uma invenção teológica. Se for estudar mais profundamente historicamente, né, arqueologicamente, não existe nenhuma tradição na época que na época de Páscoa se libertava um preso. Foi uma invenção teológica que se colocou no texto bíblico para dar esta sustentação de que Jesus foi condenado por se dizer rei dos judeus. Veja bem, se dizer rei dos judeus é um crime de sedição de alguém que se considera rei. Isso é um crime grave e merece a morte de cruz. Nós estamos vendo aqui no Brasil um grupo de pessoas que não aceitou as eleições e invadiu o Congresso. Estão sofrendo a punição por isso, né, por não aceitar um presidente que foi eleito, né? Quanto mais lá nesse reino onde os romanos tinham um rei, e aparecer alguns caras dizendo, não, nós somos os reis e vamos libertar o povo de Israel da escravidão de vocês, romanos. E o Herodes simplesmente vai dizer, vou lavar as mãos, e que os judeus é que vão condenar Jesus à morte. Então a ideia que se passa aí é limpar a barra dos romanos, que mais adiante iriam assumir o cristianismo como fé, Constantino assumindo a fé cristã como fé do reino, sua fé pessoal. Como é que Constantino vai assumir Jesus como seu salvador, se Jesus se dizia rei que queria derrubar o reino dos romanos, sendo Constantino um rei romano? Então, para tirar esta questão de jogo, se coloca que Herodes lava as mãos e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. Quem vai matar Jesus vai ser os próprios judeus, não é o povo romano. Então você entende que aí é uma jogada teológica posterior, não estava no texto primário, mas sim se trata de um texto posterior. Nós vimos que em Isaías 45, Ciro é chamado de ungido de Deus, e nenhuma vez Jesus é chamado de ungido de Deus. Então, se um rei enviado para salvar a humanidade fosse escolhido por Deus, seria Ciro, que lá em Isaías 45 é quem Deus chama de ungido. Nenhum texto bíblico diz que Jesus é o ungido de Deus. Nós podemos ver em Isaías 45, versículo de 6 a 7, onde Deus diz que Ele é bom, Ele faz o bem e Ele faz o mal, Ele faz a noite, Ele faz o dia. Então, para a fé, a ideia do povo de Israel, a princípio, Deus era que era o mal e o bem ao mesmo tempo. Então, se acontecer alguma coisa boa comigo, foi Deus que fez. Se acontecer alguma coisa ruim comigo, foi Deus que também fez. Então, não havia necessidade de Satanás, de demônio, porque Deus fazia tudo. Depois é que, com o zoroastrismo, essa visão de dualista de um Deus bom e um Deus mau, surgiu também a ideia de se criar dentro do judaísmo a compreensão de um Deus que era só bom. Mas ao criar um Deus que era só bom, ficou um problema. O problema de quem é que faz o mal. Se Deus é só bom, tem alguém que faz o mal. Então se entendeu que não pode ser o homem e não pode ser Deus que faz o mal. Logo, se compreendeu que é um intermediário. E esse intermediário é Satã, é um anjo, né, que faz o mal. A princípio, nos textos do Antigo Testamento, esse anjo fazia aquilo que Deus mandava. Então ele era subordinado a Deus.
Depois é que este anjo se tornou um acusador, um adversário, um ser do mal, que é adversário de Deus. Nós podemos entender o seguinte, né? Se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, se Deus é maior que anjo e Satã é um anjo, por que Deus permite o mal no mundo? Por que Deus permite que Satã tome algumas decisões? E por que Deus permite a dor, o sofrimento? Nós temos no zoroastrismo a batalha final, onde o bem vai triunfar diante do poder do mal. Também no cristianismo tem-se essa ideia de que o bem vai triunfar diante do sofrimento e da dor, através da ressurreição, da vida nova. Por que esperar? Por que sofrer, viver e sofrer para que essa ressurreição aconteça depois da morte? Por que há essa necessidade, essa compreensão escatológica da possibilidade do sofrimento, da dor do ser humano e depois uma vida de felicidade se seguir as palavras de Deus, as palavras de Jesus? Por que isso não acontece agora, aqui, no nosso universo, na nossa vida? Porque se trata de uma invenção, esta compreensão de que o sofrimento é algo mal que acontece com a vida da gente, que é coisa do demônio, e que o bem é coisa de Deus. Não, o sofrimento faz parte da existência, da vida do ser humano. Não existe nem diabo, nem Satã, nem Deus tomando conta de ninguém. Nós estamos sozinhos e a vida é isso. Existe o bem, existe o mal. E depois que se coloca Deus aí como uma moral, que olha a moral de você fazer o bem, a moral de você fazer o mal, depende disso para você receber o céu, né? E aí muitas pessoas se escravizam na religião para poder receber na morte o céu e deixam de viver a vida, de ser o que é. Não adianta. Com Deus você sofre e morre, sem Deus você sofre e morre. Ah, mas com Deus eu sofro e morro, vou para o céu. Não, não vai para o céu, porque não existe céu. Você sofre e morre como qualquer ser humano. O céu também é uma invenção. Nós vamos para o Sheol, ou para o Hades, onde todos os mortos vão e lá não tem consciência, não tem pensamento, não tem nada. É assim a visão do Antigo Testamento. Depois é que, com a patrísticas, com os santos padres, se inventou esse negócio do inferno para ter o poder sobre o povo, as pessoas, e aí existe essa neurose do povo, ainda mais aqui no Brasil, né, com tantas igrejas pregando mais o diabo do que Deus, né, essa neurose de ir para o inferno, de Satanás, de mal, de poder do maligno, de espíritos maus no corpo das pessoas. Um pouco disso é teatro, um pouco disso é sofrimento mental e um pouco disso é maracutaia, hipnose, de um pastor ou de um padre esperto que sabe como lidar com as pessoas que são sugestionáveis e aí faz todo aquele teatro, né? Mas não, gente, não é por aí. Um grande abraço, tchau.